Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Espero que esteja tudo bem com você. Estamos ao nosso 14º dia de jejum. Já passamos da metade, já estamos caminhando para a nossa última semana. Espero que você ainda esteja firme e forte e principalmente vivendo e experimentando o sobrenatural do Senhor. Em Salmos 24:1 diz o seguinte: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. É esse Deus que nós estamos buscando nesses dias, e é esse Deus que nós vamos buscar mais essa noite, dessa vez aqui juntos, por mais uma transmissão. Espero que durante essa semana você tenha refletido em cada palavra, que você tenha entendido aquilo que o Senhor tem para o seu coração, e que nós possamos agora adorar ao nosso Deus, mas principalmente agradecer. A verdade é que às vezes a nossa semana tem alguns dias meio difíceis, tem algumas coisas meio complicadas de serem resolvidas, não é verdade? Mas nada melhor do que agradecer pelo ar que nós respiramos, agradecer pela vida, agradecer pelo fato de nós estarmos aqui hoje, podendo adorar ao Senhor, você aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho. Por isso vamos agradecer essa noite a esse Deus, dono de tudo, a esse Deus soberano, a esse Deus que é o nosso Senhor, Rei de todos nós, que reina sobre a terra, que reina sobre a nossa vida, a qual dispõe de nós o mover e o agir sobrenatural. Por isso adore com gratidão aí na sua casa. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada
se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei para te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. E eu me entrego totalmente, totalmente. Libera o teu poder sobre nós, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor, mais da sua presença em nossas vidas, ó Pai, em nossas casas, ó Pai. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera, libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Amém. É isso que nós desejamos, não somente durante esses 21 dias de jejum, não somente para essa nossa última semana, mas é isso que nós desejamos para o resto das nossas vidas: ver a face do Senhor, experimentar do Espírito Santo, experimentar do agir sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Espero que
Deus tenha te visitado aí, que o Espírito Santo possa ter te visitado nesse momento de louvor. Espero que Ele permaneça aí com você. Por isso, permaneça com o seu coração atento, permaneça com os seus ouvidos abertos. Agora, para nós ouvirmos e meditarmos em uma devocional a respeito daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Você já agradeceu essa semana? Igual conversei com você lá no começo. Você já agradeceu por tudo que aconteceu na sua vida essa semana? A verdade é que com as dificuldades, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina muito maluca, às vezes o tempo, às vezes as coisas, a maneira como as coisas se desenrolam em nossa vida, nós perdemos o hábito de agradecer. Nós acabamos indo para o lado e para o hábito de murmurar, de reclamar, de lamentar pelo que está ocorrendo, pelo que está acontecendo, e nós esquecemos de agradecer por tantas outras coisas que talvez não é que Deus tenha nos dado ou te dado, mas coisas que talvez às vezes Deus tenha te livrado. Você já parou para pensar que às vezes nós lamentamos e reclamamos de uma porta que fechou, de uma dificuldade que nós encontramos, sendo que na verdade é uma oportunidade de Deus poder trabalhar em nosso coração de maneira sobrenatural, e ao invés de nós agradecermos a Deus, não por algo ruim ter acontecido, mas ao invés de nós agradecermos a Deus, porque Ele tem estado conosco, Ele tem estado ao nosso lado, mesmo em meio a essas coisas, nós criamos infelizmente o hábito de reclamar. Reclamamos às vezes de uma porta que não se abre, reclamamos de um pedido nosso que não é atendido, reclamamos às vezes de coisas que parecem ser tão grandiosas, mas no final das contas são coisas fúteis, coisas pequenas, coisas que em nós não produz nada de bom. Mas a verdade é que nós devemos nos relembrar do que é agradecer. E é sobre agradecer que nós vamos conversar hoje. Sim, viver o sobrenatural está bem interligado com a nossa vida, com a maneira que nós agradecemos ao Senhor. Eu gostaria de ler com você uma passagem já muito conhecida talvez por vocês, que é a passagem de João 6, onde acontece a primeira multiplicação de pães. E eu acho muito interessante porque Cristo já havia pregado, havia ali uma multidão, e o texto descreve que somente de homens havia cerca de 5.000 pessoas. Então imagine o tanto de pessoa que existia, porque ainda existiam as mulheres e crianças, enfim, muitas pessoas estavam naquele lugar, estavam naquele ambiente, e já estava ficando tarde, e eles já tinham acabado de ser alimentados pelo espiritual, pela pregação do Evangelho, pelas maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, Ele olhou e falou assim: a gente não pode mandar esse povo embora sem que eles possam se alimentar. E mandou os seus discípulos verem o que eles conseguiriam encontrar e fazer. E os discípulos falam: mas nem se nós ganhássemos a maior quantia de dinheiro possível. É lógico que eu estou contextualizando apenas para ficar mais rápido. Nós não seríamos capazes de alimentar essa multidão, Jesus. E Jesus fala: gente, vai lá que vocês conseguem. Aí o mais interessante é que André, que era irmão de Pedro, diz o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas do que adianta isso para tanta gente? Eu acho isso incrível, porque Jesus ali está procurando soluções, e chega André com um garoto, um jovem, que em seus cestos tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, Acho que agora ficou mais fácil para você entender qual é a história. E aí André fala assim: mas de que vale tudo isso? De que vale ter apenas 5 pães, ter apenas 2 peixes para alimentar uma multidão faminta? Não é uma multidão que acabou de almoçar e veio aqui apenas para pegar um petisco. É uma multidão faminta, são pessoas que estão aqui precisando comer, precisando se alimentar, precisando da sua porção de alimentação naquele dia. E nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus. De que vale isso? É tão pouco. Olha para a sua vida, para pensar nessa tua semana, para pensar quantas vezes que você olhou para a sua conta bancária talvez, ou você olhou para o seu relacionamento familiar, ou você olhou para os problemas que você precisava resolver, e daí você foi tentar encontrar algumas soluções. Quantas vezes essa semana você se deparou apenas com 5 pães e 2 peixes? Na sua vida em que você está tentando buscar a Deus nesses dias de viver o sobrenatural e experimentar de algo extraordinário do Senhor, por quantas vezes você se deparou com apenas 5 pães e 2 peixes? Por quantas vezes você olhou e disse assim:
De que vale isso, sendo que Deus precisa de tanto, né? Eu tenho somente isso, por que Deus vai olhar só para isso que eu tenho, só para isso que eu sou? Mas Deus, somente isso que o Senhor tem para mim, somente 5 pães e 2 peixes, somente essas soluções, olha os meus problemas, olha as minhas dificuldades, olha as coisas naturais deste mundo, olha o que tem acontecido com a minha vida, apenas 5 pães e 2 peixes, de que vale isso? Quantos 5 pães e 2 peixes você encontrou essa semana na sua vida? Seja bem sincero com você agora. A verdade é que as coisas naturais, os problemas deste mundo, as dificuldades, toda a escassez, tudo que nós encontramos neste mundo, tem nos feito olhar para apenas 5 pães e 2 peixes e agirmos como André. De que adianta? Isso que era um discípulo que estava caminhando com Jesus, já tinha um bom tempo, já conhecia o ministério de Jesus, sabia do poder que ele tinha, e mesmo assim olhou e falou: para quê? De que vai valer isso, Deus? Jesus, de que vai valer? É só isso que nós temos, isso aqui não vai alimentar ninguém, 5 pães e 2 peixes não vai mudar nada na vida de ninguém, apenas 4 minutos de oração por dia na sua semana não vai mudar a vida de ninguém, apenas um capítulo da Bíblia que você lê por dia não vai mudar a sua vida e a vida de ninguém. E nós começamos a viver nesse nosso modo de que todos os recursos que são colocados na nossa frente de nada vale, e nós infelizmente deixamos de viver o sobrenatural do Senhor, nós deixamos de ver, enxergar, experimentar o sobrenatural do Senhor, porque nós acreditamos que os recursos que estão na nossa frente, aquilo que nos foi dado, aquilo que foi colocado em nossas mãos é pouco, e Deus não pode fazer nada. André estava simplesmente agindo como muitos de nós agimos todos os dias, se não todos nós, e eu me incluo nisso. Todos os dias nós olhamos e falamos assim: Deus, esse recurso é pouco, para o milagre acontecer precisa de mais. Ah, meu irmão, é quando não se tem nada que precisa-se de um milagre. Aonde tem abundância, para que milagre? Porque já tem abundância. E a partir desse momento nós vemos Jesus tendo uma atitude que não só deve ser comemorada como o milagre do Senhor, mas é uma atitude que nós devemos praticar todos os dias, porque é a partir dessa atitude que o milagre acontece. Jesus então respondeu no versículo 10: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só homens eram cerca de 5.000, uma multidão bem grande. Então Jesus tomou os pães, apenas os 5 pães, meus irmãos, apenas aquele pequeno recurso, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os 2 peixes, apenas 2 peixes, e todos comeram à vontade. Uau! Ah, como isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós vemos o milagre do Senhor nas palavras, nas escrituras. Nós vemos que Deus é capaz de poucos recursos, de coisas pequenas, alimentar uma multidão. Mas aqui o fato é que Jesus ensina uma coisa muito importante para nós. Tomou os pães e agradeceu a Deus. Jesus não olhou e falou assim: poxa Deus, você me enviou nesse mundo para alimentar uma multidão e você me dá só 5 pães e 2 peixes. Pô Deus, é pouco, né Pai? Manda mais para nós aí, tá de brincadeira? Jesus simplesmente pegou os pães e os peixes, olhou para os céus e agradeceu ao Senhor. Você é capaz de agradecer a Deus pelo que você tem hoje? Quer viver o sobrenatural? Quer ver o milagre do Senhor acontecendo em sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida espiritual? Você quer ver o sobrenatural? Você quer experimentar? Você quer se mover nesse sobrenatural? Meu irmão, aprenda a agradecer. Minha irmã, para de murmurar, para de reclamar, para de dizer que é pouco, porque quando é que tem pouco, e nós somos gratos e fiel ao pouco, a partir desse momento nos será dado muito, a partir desse momento as coisas multiplicarão, mas é necessário agradecer pelo recurso que Deus te deu. Deus hoje não te deu recurso, ou algo necessário que você dizia ser importante para você, Ele te deu algo menor, Ele te deu pouca coisa hoje, agradeça.
Essa semana talvez você conseguiu cumprir apenas uma tarefa do que você havia programado, as outras coisas se atrasaram e todos os problemas foram levantados. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo pouco, agradeça a Deus pelo pouco que está nas suas mãos, pelo pouco que está à sua frente. Porque nos olhos naturais, aos olhos humanos, 5 pães e 2 peixes, é impossível alimentar uma multidão faminta. Mas aos olhos do Senhor e de Jesus, quando nós agradecemos, o pouco se multiplica, e não só alimenta uma multidão, não só alimenta o seu ser, mas você vai experimentar um milagre, o sobrenatural do Senhor. Por isso, quer viver o sobrenatural, quer experimentar, aprenda a agradecer. Pare de reclamar pelos 5 pães e 2 peixes e comece a agradecer ao Senhor, porque Ele é suficiente. Os 5 pães e 2 peixes são suficientes para você experimentar e ver o milagre do Senhor, experimentar e ver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Por isso nós vamos orar nesse momento, nós vamos ter um momento de oração agora. E eu gostaria que você pudesse colocar de joelhos onde você estiver, caso você consiga, seja na sua casa, no seu trabalho, eu não sei onde você está agora, mas eu gostaria que nós pudéssemos nos colocar de joelhos. E que possamos praticar isso agora, a gratidão. Já se passaram 14 dias, esse é o 14º, estamos encerrando o 14º dia de jejum e oração. E nós precisamos agradecer, meus irmãos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor continuou lhe ajudando, lhe dando sustento, lhe provendo. Por isso nós precisamos aprender a agradecer. Agradecer pelo pouco. São poucos recursos, são poucas coisas, é apenas 5 pães e 2 peixes, apenas isso, mas é o necessário. É o necessário que o Senhor tem para fazer o milagre na sua vida. Mas Jesus só viu o milagre, Jesus só conseguiu produzir o milagre naquele momento, Jesus só fez tudo aquilo porque Ele agradeceu ao Senhor. E que lição valiosa, que lição de ver o sobrenatural, que lição de experimentar o milagre, apenas agradecendo. Agradeça pelo que Ele te deu, agradeça por aquilo que Ele é para você, agradeça por Ele ter ajudado você até aqui. Vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos aqui, Deus, no 14º dia, tantos dias já se passaram, quantas dificuldades nós já encontramos desde o dia que nós iniciamos esse jejum, esse momento, Pai, de 21 dias de oração, de busca pela Sua presença, pela Sua palavra, de louvor a Ti, Pai. Quantas dificuldades, quantos problemas nós encontramos, quantas percas, quantas lutas, quantas coisas, Pai, difíceis nós podemos encontrar nesse trajeto e nesse momento. Talvez dentro da nossa casa, Pai, nós encontramos muitas lutas, nos nossos trabalhos, no ambiente da nossa empresa, nós encontramos muitas lutas, no nosso ambiente familiar, entre os nossos amigos, no nosso relacionamento contigo, nós encontramos muitas dificuldades. Ó Pai, nós às vezes murmuramos e começamos a reclamar porque nós não estamos vendo o Seu milagre, mas a verdade é que está na nossa frente 5 pães e 2 peixes, e nós reclamamos porque isso parece ser pouco, porque nós queríamos mais, nós precisamos de mais. E a verdade é, Pai, que nós devemos praticar o ato da gratidão, porque o milagre só acontece com gratidão de coração, Pai. Não apenas uma fé, mas a gratidão, Pai. Nós só poderemos ser gratos, Pai, se a fé for viva dentro de nós. Por isso produz a fé, produz a paixão pelo Senhor, Pai. Produz esperança em nosso coração, de que dias melhores virão, de que coisas melhores acontecerão, Pai. Oh Jesus, esteja conosco nesses dias, Pai. Nós desejamos experimentar do Seu sobrenatural ainda mais e mais, Pai. Mas é necessário haver fé e gratidão em nosso coração. Sem isso nós não seremos capazes de experimentar, de saborear, de ver, de presenciar, Pai, de nos mover no sobrenatural. Que a fé seja produzida 10 mil, 100 mil vezes mais em nosso coração. E que palavras de gratidão, Pai, estejam saindo da nossa boca, não palavras de lamento, de murmúrio, de maldição, de reclamação, mas palavras de gratidão, Pai.
com um coração cheio, um coração grato, um coração humilde e cheio de fé, porque são apenas 5 pães e 2 peixes, mas é o suficiente para o Senhor agir no sobrenatural, é o suficiente para o Senhor fazer o milagre, é o suficiente. O que nós temos hoje, Pai, é o suficiente. É o suficiente. Convença o nosso coração de que é suficiente para vermos e experimentarmos o milagre e o melhor do Senhor em nossas vidas, Pai. Que a gratidão, Pai, possa estar conosco todos os dias. Ao acordarmos, que possamos agradecer pela noite de sono. Ao chegarmos no fim do nosso dia, que possamos agradecer por estarmos vivos, podendo, Pai, nos mover, trabalhar, fazer, estar contigo, Pai. Que ao deitarmos, Pai, possamos nos lembrar de que dificuldades vieram, o dia não foi bom, problemas nós enfrentamos, Pai, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, Pai. Por isso produza gratidão em nosso coração, gratidão por quem o Senhor é, pelo que o Senhor faz em nossas vidas. Tire de nós, Pai, toda palavra de ingratidão, toda palavra de murmúrio, de reclamação, e coloque em nossos lábios gratidão, palavras de agradecimento, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, nós podemos semear, Pai, com lágrimas em nossos olhos, mas nós iremos colher com alegria, porque nós estamos experimentando do sobrenatural do Senhor, Pai. E quando nós experimentamos o sobrenatural do Senhor, significa que o nosso coração está cheio de fé, está cheio de gratidão por quem o Senhor é e pelo que o Senhor está fazendo, Pai. Jesus, produza gratidão em nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém. Amém, meus irmãos. Quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Espero que o Senhor possa ter ministrado ao seu coração. E lembre-se, agradeça. Tenha em seu coração uma fé inabalável, e tenha em sua boca palavras de gratidão. São 5 pães e 2 peixes apenas, mas é o suficiente para viver, experimentar e ver o milagre do Senhor e o sobrenatural dele na sua vida. Nós vamos nos encontrar amanhã às 10 horas da manhã aqui em nossa igreja, mas não haverá transmissão. Os 21 dias você pode acompanhar apenas na transmissão da noite às 7h30. Por isso nós nos vemos amanhã. Que Deus te abençoe. Fique agora com mais uma canção de gratidão ao Senhor. Deus abençoe. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não.